Olá, educadoras e educadores. Eu me chamo Daiana Bezerra e faço parte da coordenação da educação ambiental do projeto Boto Cinza. Esse vídeo faz parte das oficinas de formação para educadores do programa Tem Boto na Escola. É um programa desenvolvido pelo projeto Boto Cinza, do Instituto de Pesquisas Cananéia, com a parceria do Departamento de Educação do município. Durante os anos de 2023 e 2024, as turmas que estão participando é o pré-2 do ensino infantil e o quarto ano do ensino fundamental, além das turmas multisseriadas. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os cetáceos e vamos focar a nossa atenção no boto cinza. Vou detalhar para vocês informações sobre a biologia, a ecologia e ações para a conservação dessa espécie. Então, a gente vai começar falando sobre os mamíferos e temos 3 grandes grupos aí, os terrestres, os voadores e os aquáticos. Terrestres, gato, cachorro, vaca, coelho. Voadores, grupo dos morcegos, e os aquáticos estão peixe-boi, lontras, lobos marinhos e as baleias e os golfinhos. Para a gente acessar o boto cinza, a gente quer chegar aí nesses mamíferos aquáticos. E o grupo das baleias e dos golfinhos a gente chama de cetácea. O grupo do peixe-boi, a sirênia, e no grupo carnívora a gente tem as lontras, os lobos marinhos, também tem o urso polar. E quando a gente fala de cetáceos, temos essa imagem para nos ajudar. Esses animais que estão virados para a direita, a gente consegue nomeá-los como baleias, e os que estão virados para a esquerda como golfinhos. Mas a diferença principal, a gente pode suspeitar que é o tamanho, mas na verdade não é o tamanho. As baleias elas vão ter barbatanas na boca e os golfinhos vão ter dentes. Então essas barbatanas são estruturas de filtragem. Então todas as baleias são filtradoras. Elas vão abrir aquele bocão, colocar o alimento dentro da boca, que na maioria das vezes são seres bem pequenininhos, como o crio, alguns peixes, os seres lá do fitoplâncton, zooplâncton. Então, a principal diferença entre esses animais é a forma de alimentação. As baleias, elas são carnívoras, mas elas são filtradoras. Já os golfinhos, eles vão possuir dentes, Tem um grande grupo aí dos delfinídeos, que são chamados de golfinhos. Tem a cachalote, tem uma pequena confusão ali das baleias piloto, que a gente chama de baleia, mas elas têm dentes. Então, o principal é a gente saber que tem dente, ele vai ser desse grupo dos odontocetos. E quando vai ter barbatana, é do grupo dos misticetos, ou misticete em latim, e odontocete também em latim. Então, possuem dentes. E o boto cinza, ele está dentro do grupo dos odontocetos, e o nome científico dele é Sotalia guianensis. Então, entre essas 70 e poucas espécies que eu apresentei aí nessa imagem para vocês, o nosso boto cinza aqui de Cananéia está ali escondidinho entre esses animais. E falando um pouquinho de como isso está distribuído na cartilha do educador, na cartilha do professor, essa página é o que a gente referencia os odontocetos e o misticeto e ajuda a fazer essa explicação, tá? Nessa página também a gente trouxe essa diferença de boto ou golfinho. Então, esse grande grupo aí que eu circulei, os delfinídeos, eles são bem parecidos e é o que a gente costuma dizer de golfinho. Cai nesse nome popular, nesse nome comum. Mas nome popular a gente não se corrige, não tá certo, não tá errado. É a mesma coisa da gente falar cão ou cachorro, Vai depender ali da espécie. Boto, golfinho, vai depender. Tem o Sotalia guianensis, o Sotalia fluviatilis, tem vários nomes científicos. A gente pode fazer uma correlação de que o nome científico é o seu nome e sobrenome, é o Sotalia guianensis. E boto e golfinho seriam 2 apelidos diferentes que essa espécie tem. Então, em casa você tem um apelido, com um grupo de amigos, de amigas, você tem outro apelido. O seu apelido da infância, não usam mais, o apelido que você tem quando mais velho. Enfim, seria meio que a mesma coisa, eles estão se tratando da mesma espécie, Só que no caso de boto e golfinho, tem um grande grupo aí que tratam de várias espécies. Então, como se fosse um nome genérico, um apelido genérico para esses animais. Pode chamar o boto cinza de boto, assim como pode chamar ele de golfinho também, tá?
E esse material mais detalhado, que é o que eu vou conversar agora com vocês sobre a espécie boto cinza, trazendo curiosidades, trazendo umas informações legais para compartilhar com as crianças, elas estão nessas páginas, tanto da cartilha do 4º ano, né, quanto o livreto dos educadores também. Então, tem várias dessas informações que a gente vai discutir, eu vou apresentar, né, aqui para vocês. Falando dessa distribuição, então, não tem boto cinza só aqui em Cananéia. Ele vai ocorrer desde Honduras, lá na América Central, até a Baía Norte de Santa Catarina. É o ambiente que ele gosta de viver, né? Áreas mais costeiras, não tão profundas, mas ele vive sim em ambiente aberto, em mar aberto, ele não vive só em baías. Aqui em Cananéia a gente tem ele dentro, né, do estuário, tem outros estuários como Paranaguá, como a Baía Babitonga, tem, né, Baía de Guaratuba, também tem boto, a Baía de Espírito Santo, Rio de Janeiro e outras regiões do Nordeste, ele está mais pro litoral, na parte costeira. Então, lá no Rio Grande do Norte, em Pipa, né, e avança aí pelos outros países. Aqui está um mapinha um pouco mais claro, né, com essa distribuição, então desde Honduras, na América Central, até Santa Catarina, até Florianópolis, aqui no Brasil. E falando das características físicas, então pelo nome boto cinza vai ter essa parte, né, de cima cinza, vai ter essa nadadeira dorsal que é responsável pela estabilidade do animal. Lembre que o orifício respiratório, também uma curiosidade das crianças, está no topo da cabeça, é o nariz, né? O rosto, a gente também costuma às vezes dizer bico, mas o nome que os pesquisadores usam é rostro, então se for apresentar uma palavra nova, né, tem essa que é uma palavra diferente. A nadadeira peitoral, ela é responsável pela direção, né, ajuda o animal aí a fazer uma guinada, pescar, nadar. E a nadadeira caudal é responsável pelo impulso, ela que vai dar força para ele nadar. Em tamanho, o filhote ele nasce com cerca de 1 metro, entre 10 e 15 quilos aí. E já o adulto, ele vai ter no máximo uns 2,20 metros, foi o maior animal que a gente encontrou, e de 80 a 120 quilos, tá? Aqui tem uma outra foto, né, mostrando essas referências, e o que tem a mais nessa imagem é essa mancha mais escura na lateral, né, nessa parte aí mais das costelas, o boto cinza tem essa mancha. Então, isso é uma característica que diferencia ele daqueles 20 e tantos que eu mostrei lá da imagem. Então, tamanho, máximo 2,20, um máximo aí, mais ou menos 120 quilos. Tá? Quanto à composição de grupos, aqui em Cananéia a gente vê o boto cinza mais em 2 a 3 indivíduos, em algum momento talvez grupos maiores, onde eles vão pescar, né? O canal está com peixe, maré enchendo, entrando cardume. E tem lugares no Brasil, como a Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, que lá tem agregações de 200, 300. Aqui pra gente, né, a gente vê pouquinho, 2 ou 3, mas imagine um grupo com 200, com 300 animais. E a população estimada nessa baía é de 1.000 indivíduos, tá? Aqui para Cananéia a gente estima, né, os estudos do projeto estimam que a gente tenha cerca de 400 indivíduos, tá bom? Aqui tem um filme, né? Uma filmagem de drone. Então, um grupo, estuário, nossa água mais escura, assim que eles mergulham, quase que a gente não vê. E falando um pouquinho sobre a cor, né? A coloração, ela vai indicar para a gente a classe etária, ela vai indicar para a gente a faixa etária desse animal. Ele tem o ventre bem rosadinho, quando ele é mais filhote, então recém-nascido, infantes, eles vão ter a parte de baixo mais rosada, assim como o detalhe ali na nadadeira. Quando eles vão ficando mais velhos, a camada de gordura vai crescendo, a gente não consegue mais ver esses vasos sanguíneos, né, já que no recém-nascido e no infante essa camada de gordura é menor, por isso essa coloração rosada, que é esses vasos sanguíneos que a gente consegue enxergar, e no juvenil, já um adulto, a gente vai ver ele com o dorso inteiro cinza e a barriga, né, esse ventre realmente mais branco, mais esbranquiçado do que o rosado.
Para a diferença, né, entre macho e fêmea, que é o que a gente chama de dimorfismo sexual, quando a gente olha eles no canal, a gente não consegue ver, é muito difícil. Mesmo estando muito perto de um filhote, ele pode ser uma fêmea, mas talvez nem seja a mãe dele, eles têm esse cuidado, um consegue fazer um revezamento ali de cuidado. Mas olhando a parte de baixo do animal, as fêmeas, como são mamíferos, né, que eu iniciei o vídeo falando desse termo mamífero, vai ter que prover o leite para esse filhote. Então, as fêmeas, elas têm as fendas mamárias. Nesse primeiro desenho tem esse slide aí, essa imagem, né, esse recorte com o detalhe das fendas mamárias. Já o macho não provém esse leite, ele vai ter apenas a fenda genital e o ânus. E a fêmea vai ter, então, a fenda genital, o ânus e duas aberturas para onde vai sair esse leite, né? Prover esse alimento para o filhote. A gestação é até 11 meses e a amamentação entre 7 e 10 meses. Então, muito parecido com o ser humano, né? A gente teria aí esse de 9 a 11 meses de gestação e um momento que esse filhote vai tomar só leite, depois que essa fêmea vai conseguindo ensinar ele a pescar e ele a ingerir outros alimentos, tá? Nessa imagem de cima vocês conseguem ver a barriguinha dele bem rosada, nesse filhotinho que deu esse salto. E essa imagem de baixo, com essa fita métrica, é para a gente reparar numa curiosidade bem interessante, que são pelos, são vibriças dos resquícios de pelos desses mamíferos, né? Que uma das características dos mamíferos é ter pelos, né? Ter o leite, isso da placenta, mas os pelos são uma característica. Só que o golfinho não tem mais pelos, isso é um resquício da evolução para a hidrodinâmica, para ele nadar, ele foi perdendo, né? Esses pelos, mas quando ele está no ventre, quando ele está na barriga da fêmea e algumas semanas depois do nascimento, ele tem aí esses pelinhos. Esse animal está morto, né? Já foi essa foto tirada com ele morto, mas ele era um recém-nascido ali e ele estava com essas vibriças ainda no rosto. Passando um pouquinho, a gente tem a estimativa de idade, né? Um indivíduo aí adulto tem essa estimativa de 30 anos, essa expectativa de vida, e a gente consegue saber isso através dos dentes. Quando a gente pega o dente desse animal, seja morto lá na Praia da Ilha Comprida, né, o pessoal do PMP que eu comentei no vídeo anterior, que é o pessoal que tem, né, o hospital veterinário, faz todas as análises, tem acesso a esse dente, faz a limpeza, faz ali uma manutenção e faz um corte e coloca um corante, leva ao microscópio e nessa técnica o dente ele vai produzir camadas, ele vai acumulando camadas. Desde a fase que tem aquele desenho ali, que ele está mais oco, né, o dentinho parece uma presa ali, ele está mais oco quando ele toma mais leite, depois vai acimentando, vai acumulando essas camadas e a gente consegue fazer a contagem. Lembrem dos anéis das árvores, que vai também acumulando a cada estação, a gente consegue fazer esse número. E outra curiosidade é que o boto cinza ele tem apenas um formato de dente, não é como a gente que tem o molar, né, o canino. Então, os golfinhos eles têm apenas um tipo de dente e aí de 120 a 140 e poucos dentes. Outra curiosidade é a marcação, essa identificação individual. Essa é uma atividade que a gente faz aqui no projeto, que é o que a gente fala da foto ID, que é tirar uma foto, qual é a parte que o boto mais mostra, né? A nadadeira dorsal. E essa nadadeira, ela acaba ao longo da vida dele recebendo algumas marcas, alguma cicatriz, algum machucado, alguma coisa acaba acontecendo ali nessa nadadeira e proporciona que a gente identifique esse indivíduo, que não vai ser uma marca repetida, né? Do catálogo que a gente tem, que a gente já conseguiu organizar aqui, são cerca de 260 indivíduos no estuário de Cananéia. Lembrando que a nossa estimativa é 400 e poucos animais, né? Mas 260 já estão registrados, já estão numerados, eles têm alguma, né, identificação ali. Claro que alguns são lisos e não tem nenhuma marquinha, não dá para a gente identificar, né? Mas como se fosse uma impressão digital, temos 260 indivíduos que eles estão identificados no nosso catálogo. E mais uma informação sobre a respiração.
né? Nessa foto aí a gente colocou de propósito saindo essa aguinha, mas vamos lembrar que é o pulmão, então do pulmão dele vai sair um pouquinho de ar, vai fazer a troca gasosa. Muitas vezes tem os desenhos animados, né? A baleia esguicha a água, mas ela não esguicha realmente a água. Às vezes é esse ar quente do pulmão que encontra o ar mais frio, atmosférico, condensa, né, esse vaporzinho de água, mas às vezes levanta pela força da respiração a água que está sobre a cabeça dele. E, gente, ele não fica muito tempo com a respiração, né, presa, ele fica de 2 a 3 minutos. Muitas vezes a gente quer tirar uma foto, quer fazer uma filmagem, ele mergulha, aparece lá na frente, mas não é que ele consegue ficar muito tempo com a respiração, né, guardada, não. É realmente um animal bem ativo que tem que subir várias vezes para respirar, tá? E o repertório sonoro, em questão aos sons, os botos se comunicam, às vezes a gente até mergulha quando eles estão por perto ali e a gente consegue escutar esse som embaixo da água. E a gente já fez alguns trabalhos aqui no IPEC com os hidrofones, né, que são esses microfones adaptados a ficar embaixo da água, e a gente conseguiu fazer essa análise do repertório sonoro do boto cinza. E aí eu vou mostrar para vocês alguns desses sons e o que a gente, né, entende que esse som significa. Então tem o grito, o assobio, o gargarejo e os estalidos. Então o grito, ele é coesão de grupo. Ficou ali atrás, né, da imagem, mas está escrito coesão de grupo. É para ele se entender, uma pescaria, esses grupos sejam, né, esses grupos menores ou grupos maiores, é essa coesão. Então, o assobio a gente entende que ele usa nesse processo de reconhecimento, né? Deles também se comunicarem, também se entenderem, mas esse reconhecimento entre indivíduos. E o gargarejo, ele é um som que a gente entende que é o filhote aprendendo, filhote treinando, filhote já dando ali essas primeiras palavras. E a ecolocalização parece esses, né, estalidos, esses estalinhos. Eu associo um pouco com uma porta rangendo, né, uma porta fazendo um barulho ali. É a ecolocalização. E essa ecolocalização, a gente costuma até falar para as crianças que é um superpoder que os golfinhos têm, né? Então, a gente se inspirou nesse animal, tanto ele quanto o morcego, para a gente inventar o sonar e o ultrassom. Então, lembre de como esses aparelhos funcionam, né? Eles soltam uma imagem, soltam um som, esse som vai bater num objeto, né, reconhecendo esse ambiente, esse som vai voltar para esse aparelho e vai formar uma imagem, seja, né, um bebezinho fazendo um ultrassom de gestação, seja um órgão do ser humano para fazer alguma análise, algum diagnóstico, ou um sonar em busca, né, dos peixes, do cardume. E aí, no que a gente tem do golfinho, pensem que o som ele é produzido ali perto do orifício respiratório, né, dentro da cabeça do golfinho. Esse som passa pelo melão, que é essa parte da testa dele, essa parte, né, maior. Esse som percorre a água, na água o som ele anda muito mais, ele se distribui muito mais rápido do que no ar. Vai encontrar um peixe, que é aí na minha imagem, né, mas pode ser um pier, pode ser um barranco, pode ser um cerco, e esse som bateu, ele vai voltar. Com os diferentes retornos desse som na mandíbula dele, vai para o ouvido interno, porque o golfinho não tem orelha, mas ele tem ouvido.
Então, ele vai realmente escutar e processar essa imagem lá no cérebro, tá? Então, esse superpoder acontece de dia e acontece à noite. E como a nossa água do estuário ela é escura, né? O boto cinza ele faz isso o dia inteiro e a noite inteira. Então, à noite ele não precisa, né, da luz para ele se enxergar, para ele se ambientar, para ele saber onde ele está. Ele usa a ecolocalização, assim como de dia também, já que a nossa água é escura, e ele também pode fazer uso da ecolocalização, né, durante o dia, para ele pescar e para ele se locomover, para ele fazer o deslocamento dele, seja dentro do canal ou no mar aberto também. Aqui tem mais uma imagem, então ele mexendo a cabeça, ó, fazendo a ecolocalização ali, investigando o ambiente, né? Nessa imagem de drone a gente consegue capturar aí muitos comportamentos diferentes. E falando um pouquinho da alimentação, já que a ecolocalização, né, para ele buscar esse alimento também, a gente tem como alimentação que eles são ótimos pescadores. Peixes, lulas e camarões são os itens que a gente mais, né, observa quando a gente faz as análises de animais mortos na praia, animais que chegam encalhados, e a gente já descobriu essas 23 famílias, né, de peixes, 3 famílias de cefalópodes, que são as lulas e os polvos, e 2 famílias dos crustáceos, camarão rosa e camarão sete barbas. Então, a gente consegue descobrir muitas espécies de peixes, né? Tem aquela pedrinha que fica dentro da cabeça do peixe, isso não digere. Então, quando a gente tem acesso aos estudos e faz todas as atividades lá na necrópsia, limpa, trata bem o material, né, do estômago, do intestino, do golfinho, a gente consegue depois analisar aquelas pedrinhas, não é o olho do peixe, né, aquela pedrinha que algumas espécies têm dentro da cabeça, e a gente faz essa identificação. E a lula e o polvo, eles têm um item pretinho, que é o bico de lula, que também auxilia a gente saber de qual espécie que é, tá? E dentro dessa alimentação, a gente não podia deixar de falar da pesca cooperativa. Então, a gente sabe, né, que aqui em Cananéia os botos pescam muito próximo, costumam usar a barreira do cerco para fazer essa pesca. Tem muitas crianças que conhecem o cerco, né, talvez já até abordaram essa estratégia, essa armadilha de pesca com eles, mas a gente trouxe aqui, então, a espia, o gancho e a casa do peixe, né, uma armadilha tradicional feita pelo pessoal, pelos caiçaras aqui de Cananéia. E assim que o boto consegue, né, dar essa encurralada no cardume na espia, facilita para ele, porque tem uma barreira para o peixe, né, interromper ali o seu nado e ficar mais fácil a pesca. E os peixes que não vão ali para a boca do boto, eles vão acabar entrando nessa armadilha, ficam mais próximos da boca, né, de captura dessa armadilha, e os dois saem beneficiados, tanto o boto quanto o cerqueiro. Isso é chamado de pesca cooperativa, e isso, gente, acontece em mais alguns lugares do Brasil, mas isso é bem raro, né? Em Laguna, em Santa Catarina, tem também, né, botos, o pessoal da tarrafa que interage com os botos lá, o boto da tainha, não é a espécie do boto cinza. Em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, também tem esse tipo de interação. Esse conteúdo está na cartilha dos educadores também. Aqui mais um comportamento de pesca. Esse a gente costuma chamar de estouro, porque ele dá uma guinada bem rápida na direção que ele está para atordoar o peixe, para atrapalhar esse peixe, né? Para atrapalhar a direção que esse cardume está se guiando. Então, vejam que o pessoal estava ali na ponta da trincheira, uma galera com um drone, com filmadora, o resto de um cerco, bem propício ali para o boto pescar. E falando um pouquinho de comportamento, o IPEC tem vários trabalhos, né? Várias pessoas já vieram para cá ficar observando os botos e conseguiram registrar muitos comportamentos, tanto o comportamento dos infantes, né? Desses botos pequenos aí, o contato físico, brincadeiras, reconhecimento, aprendendo a pescar, quanto esse cuidado parental. Então, a escolta, né, a interceptação, o revezamento, a escolta, podem reparar que nessa foto tem um botinho filhote ali no meio, tá nadando entre os dois adultos, né, para estar mais protegido.
E uma curiosidade é a creche, que a gente já observou algumas vezes que um indivíduo acaba cuidando de vários filhotes para esse comportamento de pescaria, esse revezamento de atividades, tá? E o descanso e atividade noturna. Outra curiosidade é a forma que esse animal descansa. O sono, né, das baleias e dos golfinhos, ele é uniemisférico. Eles descansam metade do cérebro em cada vez por alguns segundos. Salvo algumas espécies que fazem, né, estratégias diferenciadas, a maioria eles não descansam da respiração, né, e do nado, eles não ficam à deriva, dormindo. Eles acabam descansando, ficam sentinela a um lado e descansa o outro lado do cérebro por alguns segundos. E isso também faz com que eles sejam ativos de dia e de noite, né? Tem a ecolocalização e também tem essa atividade desse sono que faz esse descanso muitas vezes ao longo do dia e ao longo da noite. Então tem esse vídeo. Parem que esse boto está paradinho. Estamos segundos de descanso. Segue aqui. 3, 2, 1. Já descansou, tá? Já saiu fazer suas atividades. E em relação às interações interespecíficas, essa é uma imagem comum para a gente aqui no canal também, aqui no estuário, né? Um cardume grande, várias aves pescando e vários botos pescando também. Então, eles interagem com muitas espécies. Essa é a interespecífica, né? Os botos interagindo com outras espécies. E comentando um pouquinho sobre a mortalidade, né? Nem tudo são flores. A gente tem que comentar também sobre a captura acidental, sobre as mortes que acontecem, né, com os golfinhos. Eles são espécies ameaçadas de extinção, vou comentar um pouquinho mais para frente. E a gente tem questões naturais, mas a gente também tem impactos antrópicos. Então, qual é essa causa morte? Do que ele morreu, né? O que aconteceu? Muitas vezes ele não está com nada que a gente consiga observar, uma marca, alguma mancha, alguma batida. Mas algumas vezes, como nessa foto, né, nessa vez ele estava ainda com a rede de pesca engatada nele, então não é uma culpa do pescador, a gente não quer culpar ninguém, né, realmente a rede, ela é uma armadilha de pesca e mesmo com esse superpoder da ecolocalização, muitas vezes o animal não enxerga, né, ou sendo de dia ou sendo de noite, ele acaba ficando emalhado. E a gente, como pesquisador, desenvolve muitas parcerias, vários projetos, né? A captura acidental é o que causa muitas mortes, tanto de tartaruga, quanto de pinguim, quanto de lobo, a baleia, outras espécies de golfinhos. Então, a captura acaba sendo, né, um impacto, mas não adianta nada resolver um problema que a gente pode, né, dizer de ambiental e causar um problema social. A ideia não é parar de pescar, a ideia é a gente desenvolver estratégias para com que a gente tenha, né, medidas de mitigação, medidas de diminuição. E também tem a degradação da zona costeira, poluição, né, é um grande impacto. A poluição acústica, como a gente falou dos sons, falou da ecolocalização, também tem muitas máquinas, lugares com portos, tem uma grande poluição acústica. A poluição de resíduos sólidos e também a poluição química e agrotóxicos, tá? Tem vários tipos de impacto que acessam, né, o estuário, acessam o oceano e acabam também interagindo com o boto cinza e outras espécies de golfinhos também. E dentro dessas iniciativas tem alguns projetos, tem um pessoal fazendo parceria, né, pesquisador com pescador, para fazer alguns testes e pensar estratégias que consigam diminuir, né, esse problema. E essa é uma dessas estratégias. Esse aparelhinho amarelo, ele é colocado na rede de pesca de tantos em tantos metros e ele é um repelente sonoro. Já que o boto escuta, tem uma ótima audição, esse aparelho repele e envia, né, ali um som para que o boto saia de perto, para que o boto não venha perto daquela rede. Se der muito certo, né, se der certo, é uma iniciativa que ainda está em teste aqui no litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Tem o pessoal do Projeto Toninhas fazendo esse teste.
Se esse equipamento der certo, vem outras etapas, né, de quem vai subsidiar, o governo vai ajudar a pagar, empresas vão pagar, vai ter patrocínio, como colocar, é rede de que elas caem mais, que os bichos caem mais, aí é uma outra etapa. Mas também como curiosidade, como questão de informação, quis trazer para vocês que tem uma galera pensando aí em iniciativas para esses animais não caírem mais na rede, né? E aí não diminuir a pesca, não atrapalhar o pescador, não atrapalhar, né, o petrecho. Então a ideia é que ele seja aí útil para ambas as partes. E como legislação nacional e mundial, a gente também não pode deixar de lembrar que existia, né, a caça ou a mesma palavra pesca para os cetáceos, né, baleias e golfinhos, até pouco tempo atrás. A lei que protege esses animais é de 1987, então ela é uma lei bem recente. Mesmo assim, ainda existem países que caçam, né, cetáceos dentro do mar territorial, tem regras, tem cotas, mas aqui eu trouxe para vocês uma das últimas fotos de baleia franca mortas em Santa Catarina, né? Olha o pessoal de terno lá na frente, né? Era um evento. Aqui um quadro também pintado, reparem, né? Pessoas aí de pele, né, escura, pele negra, provavelmente representando esses escravizados, fazendo toda a manufatura, né, dessa carne. E aqui, Cananéia, a gente fez parte dessa história com aqueles fornos que tem lá no Bom Abrigo, né? Ainda hoje tem alguns fornos lá no meio da mata ali do Bom Abrigo, porque o Bom Abrigo era uma estação baleeira, tinha, né, essa imagem representativa aí desse quadro, né, com a baleia, com a carne, com o óleo, com o derretimento da gordura, o uso desse óleo, e um desses fornos está lá no museu. Então, Canané fez parte dessa história, os casarios ali, né, com toda essa temática de que usou o óleo de baleia, usou as conchas do sambaqui para fazer todas essas paredes. Então, tem muita história também dentro dessa questão da caça às baleias e aos golfinhos. E nossa cidade, né, uma cidade histórica, uma cidade muito antiga, também participou dessa temática. Hoje em dia tem muitas espécies ameaçadas de extinção, até mesmo pela caça, algumas não conseguiram se recuperar ainda. E o boto cinza, gente, ele tem duas listas, né? Porque como ele é um animal aqui do Brasil, ele faz parte da lista nacional de espécies ameaçadas. Esse trecho está na cartilha do educador. Ele é uma espécie na categoria vulnerável, que é essa corzinha aí mais avermelhada que a gente colocou. E como ele também tem outros países, né, a lista internacional faz os estudos dele em toda a distribuição, desde lá da América Central, né? Olha esse nome em inglês, ele é o Guiana Dolphin, e ele está na categoria quase ameaçada. Essa régua, então, ela está indo, né, em direção à flechinha azul. O quanto mais próximo da palavra extinta, né, o extinto na natureza, extinto, criticamente em perigo, é o que a gente não quer que o boto cinza fique. A gente quer que ele volte para trás nessa listagem aí, nessa categoria, né, nessas categorias. Aqui em Cananéia a gente tem, né, um ambiente em que essa população está razoavelmente bem, a gente tem aí um mar que já começa, a gente vê muita poluição, muito plástico nas limpezas de praia que a gente faz, um cuidado que a gente tem que ter com a água, né? Muitas vezes a poluição química a gente não vê com os olhos, tem que o pessoal fazer teste com a água, tem que fazer, né, várias avaliações, mas a gente tem como missão do projeto, então, cuidar dessa espécie, cuidar do lagamar, cuidar dessa casa, né? Fazer a conservação. Como ele sendo um animal símbolo também, né, do município. E contando um pouquinho para vocês da conservação, a gente tem essa parte do turismo, que eu comentei, né, que a gente tem essa intenção de observar, de fazer esses estudos com o turismo e o quanto esse boto cinza alavanca, né, e contribui com o turismo de Cananéia. Então, a observação de cetáceos, que essa palavra em inglês, whale watching, ela, né, reverbera aí muitas cifras no Brasil e no mundo. Tem muitas pessoas que viajam em suas férias, em seus passeios, para observar baleias e golfinhos, tá? Então, Cananéia tem essa espécie como símbolo,
já há muito tempo, né? Desde 2010, quando eu falei que o projeto Boto Cinza já iniciou as atividades nas escolas, a gente já via uma empatia bem grande, um querer, um gostar bem grande do Boto Cinza, da turma do Zinho, e a gente auxiliou um processo de formalização dessa data, né, da lei. Então, dia 24 de outubro foi proposto como Dia Municipal do Boto Cinza. Essa data é desde 2021 que a gente conseguiu fazer essa formalização, e o dia 24 é esse dia especial que a gente faz, né, uma comemoração, faz uma menção, provoca as escolas. Vocês também podem, né, fazer essa atividade de o mês do Boto ser o mês de outubro. Então, tem várias possibilidades quando a gente elege ali um dia especial para essa espécie. Tá? E por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que o desenvolvimento aí da cartilha, o desenvolvimento das atividades com as crianças proporcionem, né, aulas bem alegres, aulas divertidas e aulas com bastante conhecimento, encantamento e engajamento também. Obrigada!